Uniclac. Olá, galerinha! Mais uma vez com vocês, professor César Bodão, para mais uma aula de Sociologia da Educação. Hoje falaremos sobre ele, Paulo Freire. Hoje falaremos sobre Paulo Freire, da pedagogia do oprimido, né? Então, Paulo Freire é um dos personagens super importantes da nossa educação, né? Faz parte do nosso cotidiano educacional, por quê? Porque ele foi usado como elemento teórico para a nossa última NDB, 9394/96. Então, quando você fala de uma educação libertadora, você está falando do Paulo Freire. Quando você fala de uma educação transformadora, você está falando do Paulo Freire. Paulo Freire tem uma base marxista, uma base daquela teoria marxista que nós vimos aqui, né? O marxismo que hoje está sendo demonizado aí pelo pessoal, né? Pelo pessoal da política. Ah, você é marxista, você é de esquerda, você é comunista, né? Então, quando nós falamos do Paulo Freire, inevitavelmente nós temos que falar do marxismo, tá? Porque ele tem uma corrente marxista muito forte, né? O Paulo Freire, que não era pedagogo, muita gente acha que o Paulo Freire era pedagogo, ele não era pedagogo, Paulo Freire era advogado, mas foi um cara que desenvolveu um método de educação chamado método Paulo Freire, que era de trabalhar com adultos, tá certo? Então, toda vez que nós falarmos disso, nós estamos falando de Paulo Freire, ok? Então, o Paulo Freire é um nosso elemento aqui hoje para trabalho, ok? Então, vamos lá. Aqui, Paulo Freire, Educação para a Consciência. Então, para Paulo Freire, o objetivo maior da educação é conscientizar o aluno. Assim, olha, o Paulo Freire, ele verificou que a maioria dos alunos, quando iam para a escola, e isso muito claro, você vai reconhecer o Marx aí, ele achava primeiro que os alunos eram passivos, que os alunos sentavam todos um atrás do outro, que os alunos eles decoravam uma série de elementos que eram passados para eles como informação e eles pegavam aquilo e adquiriam aquilo como se fosse verdadeiro, como se fosse uma verdade, e depois repetiam aquilo na sociedade. É a escola bem positivista do Durkheim, né? Então, quando ele fala isso, ele queria uma educação que libertasse os alunos desse vínculo, tá? Que o aluno pudesse pegar a informação e pudesse usar essa informação de acordo com o seu conhecimento e poder também transformar essa educação, esse conhecimento, para melhorar a sua vida e a vida dos seus pares, a vida da sua comunidade, tá? Então, o objetivo maior da educação é conscientizar o aluno. Isso significa, em relação às parcelas desfavorecidas da sociedade, pessoas mais pobres, levá-las a entender sua situação de oprimidas e agir em favor da própria libertação, tá? Então, toda vez que você vai olhar, que você vai falar de Paulo Freire, você vai ter esta palavra libertação no centro das coisas, tá? Então, basicamente, é isso. O Paulo Freire, a função do Paulo Freire era conscientizar o aluno, libertar o aluno daquela prisão dos conteúdos, ok? Então, o que significa libertar o aluno da prisão dos conteúdos? O aluno teria que pegar o conteúdo que ele estava vendo, e ressignificar. É o que nós basicamente fazemos hoje na escola, tá? Então, o aluno tem que pegar aquele conhecimento, incluir outros conhecimentos que ele tem, e ressignificar esse conhecimento, usar esse conhecimento que ele tem para a sociedade. Eu falei conhecimento umas 5 vezes, né? 6 com essa, certo? Então, usar esse conteúdo, todo esse cabedal que ele tem de informação, tá? Sistematizada, junto com as outras informações que não são sistematizadas, e utilizar isso em seu favor, para melhorar a sua vida, para melhorar a sua condição, tá bom? O que mais? Ao propor uma prática de sala de aula que pudesse desenvolver a criticidade, olha aqui, ó, essas palavrinhas-chave você tem que guardar, porque você vai usar na hora de fazer exercício, tá? Você vai usar na hora de você fazer a sua aula, fazer a sua prova lá, você vai usar essas palavras. Então, ó, libertação, tá? Nós usamos aqui, ó, libertação, nós usamos, o que mais? Opa!
Opa! Aqui, ó. Conscientização, libertação e agora criticidade. Essas palavras fazem parte do ambiente que o Paulo Freire trabalha, tá? Então, eu propor uma prática de sala de aula que pudesse desenvolver a criticidade dos alunos. Freire condenava o ensino oferecido pela ampla maioria das escolas, isto é, as escolas burguesas. Veja, quando ele fala escola burguesa, ele já está falando da chamada educação relacionada ao marxismo, tá? A escola burguesa, que ele qualificou de educação bancária. Vejam bem, por que educação bancária? Porque a educação bancária, as escolas, elas agiam como banco, certo? Elas colocavam o conteúdo no aluno e queriam que o aluno devolvesse aquele conteúdo para ela, tá? Então, a chamada educação bancária, falou em educação bancária, você está falando de Paulo Freire, tá? Então, ó, educação libertadora, educação bancária, criticidade, essas palavras são ligadas ao ambiente de Paulo Freire, tá? Ok? Bom, o que mais? Vamos lá. Nela, na educação bancária, segundo Freire, o professor age como quem deposita conhecimento num aluno apenas receptivo e dócil. Então, característica do aluno, segundo Paulo Freire, um aluno passivo, receptivo e dócil. Aquele da perspectiva da educação positivista, tá? Aquele aluno que não reclama, porque ao reclamar, segundo a teoria positivista, ele estaria sendo egoísta e não altruísta. Então ele teria que receber as informações instituídas, no caso do positivismo, a gente chama isso de moral social. A moral social seria os conteúdos, os conhecimentos que ele teria que ter para viver em sociedade. Isso o Paulo Freire vai chamar de conhecimento bancário, educação bancária, conhecimento bancário, tá? Então, o professor deposita conhecimento no aluno apenas receptivo e dócil. Em outras palavras, o saber é visto como uma doação dos que se julgam seus detentores. Então, eu tenho conhecimento e eu passo esse conhecimento para você, que vai adquirir um conhecimento que você não tem. Para o Paulo Freire, não. Para o Paulo Freire não é isso. O aluno, segundo Paulo Freire, vai trazer um monte de conhecimento de casa. Conhecimento que ele vai chamar de conhecimentos prévios. Isso soa familiar para você? Conhecimentos prévios? Pois é, isso é Paulo Freire. O que a nossa LDB adotou como conhecimento prévio é uma ideia freiriana. O que a nossa LDB adotou como unir o conhecimento da escola com o conhecimento da sociedade, isso é Paulo Freire. A escola ser libertadora é Paulo Freire. Então nós temos muito do Paulo Freire na nossa LDB, no nosso cotidiano escolar. Muitas das palavras que se reproduzem por aí dizem respeito ao conhecimento freiriano, tá? Então, quando nós falamos do Paulo Freire, nós temos que ter várias palavrinhas que fazem parte desse cotidiano. Libertação, educação bancária, educação libertadora, tá? Conscientização. Tudo isso faz parte do universo. Você vai usar essas palavras-chave para depois entender a questão que vai ser colocada na sua prova. Ok? Beleza? Vamos mais para frente, ó. Paulo Freire dizia que enquanto a escola conservadora procura acomodar os alunos no mundo existente, a educação libertadora, que é a que ele defendia, tinha a intenção de inquietá-los. Por que quer inquietá-los? Porque vai fazer o aluno pensar, vai fazer o aluno sistematizar as suas próprias ideias. E aí ele vai ser um transgressor, tá? Ele vai ser um transgressor. Ele não vai ser aquela escola, aquele aluno da escola tradicional. Ele não vai ser aquele aluno da escola positivista do Durkheim. Ele vai ser um aluno questionador, um aluno que vai interferir a partir dos conhecimentos que ele tem e a partir dos conhecimentos que ele adquiriu, juntar esses conhecimentos e interferir na vida cotidiana para melhorar, segundo Paulo Freire, tá? Então você só melhora a sua vida, você só melhora a sua condição no momento em que você questiona o que está acontecendo. Por quê? Porque numa sociedade em que você recebe as informações e não questiona sobre elas, a situação continua a mesma. A situação continua igual de acordo com os mandatários, quem comanda, as pessoas que detêm o poder, tá? Então, vejam que é uma
uma forma de ver a educação bem marxista, mas bem marxista mesmo, tá? Ok? Então, preste atenção, o Paulo Freire vai propor uma educação em que o aluno não seja dócil, nem passivo e nem quietinho, nem manso. Ele vai ser um aluno questionador, vai ser um aluno que vai se apropriar de um conhecimento e ressignificar este conhecimento, dar uma outra cara para ele, usar esse conhecimento em seu favor e não para se acomodar na sociedade só, como a educação tradicional propunha, tá? Beleza? Então vamos lá. Ó, Freire criticava a ideia de que ensinar é transmitir saber, porque para ele a missão do professor era possibilitar a criação, a produção de novos conhecimentos. Notem que isso aqui, ó, é igual ou é muito parecido ao que a gente chama de Opa, deixa eu pegar uma caneta preta aqui, peraí. O que a gente chama de construtivismo, tá? Ó. Tá? Ele é muito parecido com as ideias do Piaget. Então, você vai encontrar muitos pontos comuns entre o que o Piaget e o Vygotsky falava e o Paulo Freire. Muito comum. Tá? Eu não tenho condição aqui de saber se quem influenciou quem, ou se houve, de fato, essa influência, ou se eles foram influenciados por alguém. Não dá pra gente saber aqui, certo? Mas que eles têm muitos pontos em comuns, eles têm pontos em comuns, tá? E isso aqui é uma prova disso, ó. Pro Freire, ele não teria que transmitir o saber, mas o professor, ele tinha que possibilitar a criação, a produção de conhecimento pelo aluno. Então, o que é produção? Eu pegar um conhecimento que eu tenho, que o aluno ainda não sabe, e a partir desse conhecimento eu criar novas perspectivas de conhecimento. Não deixando de conhecer aquilo, mas criar novas perspectivas de conhecimento. Tá? Mas ele não comungava da concepção de que o aluno precisa apenas de que lhe sejam facilitadas as condições para a autoaprendizagem. Tá? Ele não é só isso, ele precisa também de metodologia. Preste atenção, uma das palavras-chave para o marxismo, para o Freire, para o Paulo Freire, é a metodologia. O professor teria que ter um método de trabalho e um método que fosse mais apropriado para o tipo de conhecimento que ele estava tentando passar. Tá bom? Vamos lá. Freire previa para o professor um papel diretivo e informativo. Diretivo e informativo. Então preste atenção, mais duas palavras que você tem que saber. Diretivo e informativo. Portanto, ele não pode renunciar a exercer autoridade. Então, a autoridade não significa, para Paulo Freire, autoritarismo. Autoridade significa conhecer e saber como proceder em relação ao conteúdo. Tá? Então, o professor tem que ser formado, segundo Paulo Freire. Não posso pegar qualquer um, tá? E falar, cidadão, dê aula aí para nós. Não é isso. Tem que ser formado, tem que ter metodologia. O profissional de educação deveria levar os alunos a conhecer conteúdos, mas não como verdade absoluta. Presta atenção. Conteúdo não é uma verdade absoluta. Conteúdo é, segundo Paulo Freire, um conhecimento sistematizado que alguém fez em determinado momento histórico com alguma intenção. E é isso que o aluno precisa entender. Qual foi a intenção que levou, por exemplo, a nós falarmos que a Guerra do Paraguai foi uma guerra em que os paraguaios queriam invadir o Brasil e então juntou-se Brasil, Argentina e Uruguai para atacar o Paraguai. Será que isso é verdade? Será que isso não é verdade? Era esse o posicionamento do Paulo Freire. Estou dando um exemplo de um conteúdo aqui, entendeu? Levar o aluno a questionar, levar o aluno a buscar, a criar novas perspectivas de educação e não aceitar aquilo como uma verdade que não pode ser mudada. Tá? Então, não é uma verdade absoluta o conteúdo. O conteúdo é sempre um conteúdo que foi feito no momento histórico, com algum objetivo, por alguém. Tá? Bom, o que mais? Olha lá. Freire dizia que ninguém ensina nada a ninguém. Então ele fala, ninguém ensina a ninguém. Mas as pessoas também não aprendem sozinhas. Tá? Elas aprendem numa interação. Olha o Vygotsky aí. Tá? Ó. Os homens se educam entre si mediados pelo mundo
Isso aí é Vygotsky, cara. Se você olhar e falar assim, o Vygotsky falou isso, provavelmente também. Tá? Isso implica um princípio de que o aluno, alfabetizado ou não, chega à escola levando uma cultura que não é melhor nem pior do que a do professor. Tá? Qualquer coisa com a nossa LDB hoje não é mera coincidência. Tá? Por quê? Porque isso foi tirado das ideias do Paulo Freire. Então, o aluno, a concepção hoje é que o aluno, quando chega na escola, vamos falar da linguagem. Ele chega na escola, a escola tem uma língua que ela deve ensinar, a língua padrão, a escola deve ensinar a língua padrão, isso é fato, mas hoje não como a única, maravilhosa, linda, bonita, e a sua, a que você fala, é feia. A sua fala é feia, e a fala que a escola vai ensinar para você, a fala padrão, é a mais bonita. Então, antes da nossa LDB, um aluno, quando chegava na escola, ele falava assim, professor, nós vai na festa? Aí se você dizia, não é nós vai, é nós vamos. O que você fazia? Você trocava um tipo de fala que ele tinha por outra. Tá? A fala que ele estava pronunciando, você trocava por uma outra que era padrão. Tirava uma e colocava outra no lugar. Hoje, a abordagem já é diferente. Hoje você diz, olha, pode falar nós vai? Pode. Onde você mora, com seus amigos, se as pessoas falam assim, não tem problema. Mas, se você for pedir emprego, você também precisa dizer, nós fomos à festa. Tá? Porque senão você não vai conseguir emprego, você não vai conseguir se posicionar, as pessoas vão tirar sarro de você, tá? Então veja a postura. Numa, eu tiro uma linguagem e coloco outra no lugar. Na outra, eu incluo mais um tipo de fala ao conjunto de fala que ele já tem, tá? Então ele tem aquela, eu coloco uma outra e digo para ele por que eu coloquei a outra, onde que ele vai usar isso, para que ele vai servir esse outro tipo de fala. Certo? Então, é uma abordagem diferente que o Paulo Freire dizia. Você não pega o conteúdo e diz que aquilo é uma verdade absoluta que não pode ser mudada. Não, você vai pegar aquilo e, a partir daquilo, conhecer e construir novos conhecimentos. Tá? Bom, o que ele fala mais? Ó, em sala de aula, os dois lados aprenderão juntos. Quem? Professor e aluno. Um com o outro. E para isso é necessário que as relações sejam afetivas e democráticas, garantindo a todos a possibilidade de expressar. Então, eu não posso ter mais aquela postura do aluno passivo. Eu não posso ter mais aquela postura da educação bancária, em que eu deposito conteúdo no aluno. Eu preciso ter uma relação de troca, em que o professor sabe determinados conteúdos, mas o aluno também traz conhecimento de onde ele mora e troca essas informações com o professor. Tá? Então, quando nós falamos de educação do Paulo Freire, nós estamos falando constantemente de uma educação que é trocada, de uma educação que se troca, em que se troca conhecimento. Tá? Nós trocamos os conhecimentos, trocamos as informações para que o aluno possa construir, a partir daquela troca, o seu próprio conhecimento, novas perspectivas, possa construir um conteúdo, não um conteúdo novo, mas uma informação que vai lhe servir para alguma coisa. Tá? Então, nessa perspectiva, eu não preciso, por exemplo, seguir o livro didático. O livro didático é mais uma ferramenta para eu construir a minha própria perspectiva de educação, no caso, o professor. Tá? Por quê? Porque para o Paulo Freire você tem que trabalhar com a perspectiva local, você tem que trabalhar com a comunidade, você tem que trabalhar com as informações que o aluno traz. Né? Então, se o aluno está trabalhando, mora numa determinada região, e essa região tem uma determinada característica, eu tenho que buscar quais são essas características e incluí-la no currículo. Tá? É dessa maneira, ok? Vamos lá, o que mais? Aqui, ó. A valorização da cultura do aluno é a chave para o processo de conscientização preconizado por Paulo Freire. Está no âmago de seu método de alfabetização, formulado inicialmente para o ensino de adultos. Veja, quando fala formulado para inicialmente, isso já caiu em prova, o método do que o Paulo Freire criou, ele não serve só para adultos. É porque ele trabalhava com adultos. Quando ele foi para o exílio, ele começou a trabalhar, alfabetizar adultos. Mas o seu método, a maneira como você
utiliza, ele pode ser utilizado para crianças também, tá? E aí, o que que acontece? Quando você trabalha com esses alunos, você trabalha com a própria cultura do aluno, as palavras que você vai trazer, e isso também está na nossa LDB, nós já vimos bastante aqui, as palavras, as expressões, elas são do cotidiano do aluno primeiro, para depois incluir outras, tá? Os conhecimentos, o currículo, ele é adaptado primeiro para o conhecimento do aluno, depois para outros conhecimentos. Correto? Então, por exemplo, todo mundo que é da minha idade, todo mundo não, mas 90% das pessoas da minha idade, eu tenho 48, foram alfabetizados com uma cartilha chamada Caminho Suave. Se você tem mais ou menos essa idade, você lembra dessa cartilha, Caminho Suave. E a Caminho Suave trabalhava com um processo de alfabetização que era o da sílaba, né? O processo silábico. Então, você tinha que aprender as sílabas e depois, para aprender as sílabas, depois que aprendeu as sílabas, você juntava para formar as palavras e assim por diante. O método tradicional, né? Então, eu lembro muito bem, o N era o N do navio. Só que eu morei num lugar onde não tinha mar, não tinha navio, não tinha um rio maior que tinha lá, tinha 2 metros de largura, né? Que a gente pescava lambari, aquele camarãozinho de água doce, no máximo isso. O que tinha lá, às vezes você ia para um lugar que tinha uma lagoa, né? Um lago artificial, uma lagoa que não era muito grande, não cabia ali um barco, cabia um canoinha talvez, né? Então vejam bem, quando nós falamos do Paulo Freire e nós utilizávamos essa cartilha do N do navio, veja, o aluno poderia não ver navio até morrer, não viu navio na vida, só na televisão. Então era melhor, segundo Paulo Freire, você procurar uma outra palavra com N e que você pudesse trabalhar mostrando a sua realidade. Seria mais fácil, melhor e etc. Tá? Então, o Paulo Freire, desde aquela época, já dizia, isso está na nossa LDB hoje, que a escola talvez não seja o único e nem o melhor lugar de aprendizagem. Você deveria sair do ambiente escolar, por exemplo, e ir para outros ambientes alfabetizar. Tá bom? Bom, o que mais? Aqui. Freire propõe a identificação e catalogação das palavras-chave do vocabulário dos alunos, as chamadas palavras geradoras. Tá vendo? O tema gerador, palavra geradora, isso vem do Paulo Freire. Por quê? Porque palavra geradora é aquela palavra que vai gerar a perspectiva do conhecimento. E essa deve ser tirada do cotidiano do aluno. E não de uma fonte que não fazia parte ou que não faz parte da cultura do aluno. Certo? Então ele teria que ser tirado de uma outra perspectiva. Elas devem sugerir situações de vida comuns e significativas para os integrantes da comunidade, em que se atua, como, por exemplo, tijolo para os operários da construção civil. Então, se eu sou da comunidade rural, as palavras que eu vou utilizar, as palavras que eu vou usar para alfabetizar, elas são palavras da própria comunidade. São palavras que o aluno possui e que fazem parte do seu cotidiano. Então, se eu tiro o leite da vaca, eu vou usar a vaca, vou usar o leite, vou usar a palavra estábulo, cocheira, etc. Vou usar as palavras que são relacionadas ao seu cotidiano primeiro, para construir ali uma relação do aluno com o seu ambiente, para depois expandir isso aí, certo? Então, Paulo Freire fazia muito isso, falava muito dessa perspectiva, tá? Ó, diante dos alunos, o professor mostrará lado a lado a palavra e a representação visual do objeto que ela designa. Não é assim que se alfabetiza hoje? Pois é. Os mecanismos de linguagem serão estudados depois do desdobramento em sílabas das palavras geradoras, tá? E aí, o Paulo Freire, o método do Paulo Freire, não dizia que você não podia trabalhar com as sílabas. Tá? Mas ele dizia assim, que a primeira coisa que você tem que trabalhar são as palavras geradoras. Mostrar a palavra, mostrar o significado da palavra do lado com uma representação, certo? Para depois você trabalhar a parte estrutural. Tá? Porque o aluno vai se identificando com aquele ambiente com o qual ele está
vivendo, no qual ele está vivendo, tá? Olha lá. O conjunto das palavras geradoras deve conter as diferentes possibilidades silábicas e permitir o estudo de todas as situações que possam ocorrer durante a leitura e a escrita. Isso faz com que as pessoas incorporem as estruturas linguísticas do idioma materno, diz Romão, tá? Que é um cara que vai estudar, né, o Paulo Freire em relação ao método de alfabetização. Então vejam bem, ó, quando o Paulo Freire vai estudar as sílabas, ele vai estudar todas as perspectivas de escrita que se possa ter com uma palavra que ele está falando. Então eu usei, por exemplo, a palavra vaca. Eu moro num sítio, eu trabalho com tirar leite e tal, mexer com animais, com vacas, com bois, então eu coloco a palavra vaca. Então eu vou explorar para a alfabetização todas as possibilidades de uso da palavra vaca. Isso vai fazer com que vaca não tenha só um significado, mas a palavra vaca tenha vários significados, tá? Que eu possa utilizar. Então eu vou falar, e a palavra vaca? O que é a vaca? Ah, um animal, mas quais os outros significados da palavra vaca? Ah, eu tenho uma comida que se chama vaca atolada. E aí por aí vai. Você vai trabalhar o sentido das palavras, para que o aluno, na hora que for produzir um texto, ele possa retirar do seu conjunto de significados uma palavra e utilizá-la de maneira coerente, de acordo com os seus objetivos, de acordo com a sua intenção, tá? Paulo Freire não visa apenas tornar mais rápido e acessível ao aprendizado, mas pretende habilitar o aluno a ler o mundo, tá? Não é só ler, não é só decodificar, é ler o mundo, o que hoje nós chamamos de processo de letramento, tá? Ser alfabetizado é diferente de ser letrado. Ser alfabetizado é aquele que domina a escrita e a leitura. O letrado domina a escrita e a leitura e sabe ressignificar o texto, sabe utilizar o texto em seu favor, tá? Na expressão famosa do educador, do Paulo Freire, trata-se de aprender a ler a realidade, conhecê-la, para em seguida poder reescrever essa realidade, transformá-la, diz Paulo Freire. Então, presta atenção, transformar a realidade através da educação é um processo freiriano. Você vai pegar a educação e, a partir dessa educação, você vai ressignificar o mundo, ressignificar a sociedade, tá? A alfabetização é um modo de os desfavorecidos romperem o que chamou de cultura do silêncio e transformar a realidade como sujeitos da própria história. A história, a educação, na verdade, ela serve, segundo Paulo Freire, para que o aluno possa, a partir do que ele aprendeu, a partir daquilo que ele conhece, ressignificar a sua própria história, transformar a sua história, melhorar a sua condição de vida, identificar os problemas e saber reivindicá-los, tá? É para isso que serve a educação. Então, a nossa LDB está composta disso aí. O problema, então, professor, por que não dá certo? Talvez há alguma coisa no método que não dê certo. Tá? Há alguma coisa no percurso que não deu certo, que tem que ser revista. Tá? Ou o próprio método Paulo Freire não dá certo para a nossa sociedade. Cada sociedade escolhe a sua. Tá? Mas o que é certo é que nosso modelo educacional, a nossa LDB, ela propõe um tipo de educação que vai facilitar a vida do aluno em termos de melhoria da sua condição. Tá? Olha lá. No conjunto de pensamento de Paulo Freire encontra-se a ideia de que tudo está em permanente transformação e interação. Mais do que o mundo atual, impossível. Olha como o Paulo Freire, lá 80, 70, 80, 60, 70, 80, ele já pensava em educação de hoje. Está em profunda transformação. A educação hoje ela se transforma permanentemente com uma rapidez que é impressionante. Tá? Por isso, não há futuro a priori, como ele gostava de repetir no fim da vida, como críticas aos intelectuais de esquerda que consideravam a emancipação das classes desfavorecidas como uma inevitabilidade histórica. Não. Para o Paulo Freire, não é inevitável se não tiver educação. Então, a educação vai fazer com que as pessoas
se transformem, sejam pessoas transformadoras do ponto de vista educacional, tá? E aqui, esse ponto de vista que a educação vai transformar implica a concepção do ser humano como histórico inacabado. O ser humano nunca está acabado, ele está em processo de transformação permanente. E isso vai se dar através da educação. E, consequentemente, sempre pronto a aprender. No caso particular dos professores, isso se reflete na necessidade de formação rigorosa e permanente. O professor tem que estar rigorosamente fazendo a sua, a sua aprendizagem. Ele tem que aprender e reaprender constantemente. Não é por acaso que nós temos nas escolas hoje as chamadas salas de estudo dos professores, né? Salas de estudos dos professores, um espaço para reciclagem, de leitura, de aprendizagem permanente. Tá? Isso é muito importante e é uma visão freiriana. Freire dizia numa frase famosa que o mundo não é, o mundo está sendo. Isso é uma frase muito importante que você tem que guardar. O mundo não é, o mundo está sendo, pedagogia do oprimido. Tá? Ok? Então essa foi a parte teórica do Paulo Freire. Vejam bem que é muito tranquilo, algumas palavras-chave você vai ver e agora nós vamos aqui identificá-las para que a gente possa entender como é que funciona as questões relacionadas ao Paulo Freire. Colocamos algumas questões aqui. Primeiro, de acordo com a obra Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa de Paulo Freire, classifique cada uma das afirmativas como verdadeiras ou falsas, V ou F. Então vamos lá, olha só. Quando você coloca aqui, você tem que observar as palavras-chave, tá? Opa! O que eu fiz aqui? Isso. As palavras-chave, ok? Então vejam bem, uma das qualidades essenciais que a autonomia docente democrática deve revelar em suas relações com a liberdade dos alunos é a confiança na hierarquia. Essa palavra tem a ver com o Paulo Freire? Hierarquia? Não. Para ele, não é uma relação em que o professor sabe e o outro não sabe, em que o aluno deve ser passivo, porque hierarquia pressupõe um aluno passivo, certo? Então essa aqui é falsa. Ok? Não posso ser professor sem me pôr diante dos alunos, sem revelar com facilidade ou relutância a minha maneira de ser, de pensar politicamente. Olha como é cara do Paulo Freire isso, Não posso ser professor sem me pôr diante dos alunos, sem me revelar com facilidade ou relutância a minha maneira de ser, de pensar politicamente. Eu não posso esconder, tá, o que eu penso. Então isso aqui é verdadeiro, tá? Outro saber indispensável à prática docente é o saber da impossibilidade de desunir o ensino dos conteúdos da formação ética dos educandos, tá? Então, formação ética dos educandos. Não é o educando reproduzir a ética da sociedade. Isso é verdadeiro. Vamos lá. Outra qualidade indispensável à autoridade em suas relações com as liberdades é a horizontalidade. Não tem ensino horizontal nem vertical. Ele é um ensino sempre democrático. Ele é um ensino sempre que vai pressupor a perspectiva de diálogo, de construção do conhecimento. Então essa é falsa. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. A última. Qual? A última. Outro saber é o de que, com experiência humana, a educação é uma forma de intervenção no mundo. Verdade. Outro saber é que, como experiência humana, a educação é uma forma de intervenção no mundo, de mudar. Ela não é uma coisa verticalizada. Então é verdadeiro, tá? Então ficou falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, tá? Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Vamos ver aqui. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, alternativa C é a correta, tá? Vejam, se você pegar as palavras-chave, você vai conseguir identificar o que está sendo colocado, tá? Vamos lá, mais uma do Paulo Freire, O fundamental é que professores e alunos saibam que a postura deles é dialógica, de diálogo, tá? De diálogo, não é verticalizada nem horizontalizada, como a gente falou agora há pouco.
aberta, curiosa, indagadora e não apassivada. Ok? Infere-se do fragmento, que dá para supor do fragmento do texto apresentado anteriormente, que o professor deve romper a distância que possa existir entre ele e o educando, facilitando o diálogo e estimular a prática do pensar. Certo ou errado? Quem leu minimamente Paulo Freire sabe que está correta essa afirmação. Correto? Mais uma, com o mesmo texto. Ó. Fundamental é que o professor e alunos saibam que a postura deles é dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não apassivada. Aí, infere-se do fragmento também de texto apresentado anteriormente que aqui o separado, o processo de ensino-aprendizagem ocorre exclusivamente pela transdisciplinaridade. Gente, uma coisa, normalmente quando generaliza, está errado. Não é exclusivamente a transdisciplinaridade, ela pode ocorrer, mas ele vai ocorrer também pela pluri, pela inter e por disciplina, tá? Desde que o professor ele consiga fazer com que o aluno pense a sociedade, tá? É claro que quando você vai trabalhar com tema gerador, é melhor que você trabalhe de maneira trans ou interdisciplinar, mas não é exclusivamente, tá? Isso é falso. Beleza? Mais uma, ó. Paulo Freire, em sua obra mais conhecida, Pedagogia do Oprimido, afirma que quanto mais analisamos as relações educador-educandos na escola, em qualquer de seus níveis ou fora dele, parece que mais nos podemos convencer de que essas relações apresentam um caráter especial e marcante, o de serem relações fundamentalmente narradoras, dissertadoras. Por quê? Porque você fala e conta aquilo que você conhece, aquilo que você sabe. Isso vai se configurar numa troca de conhecimento, tá? Bom, olha lá. O autor afirma que a narração de que o educador é o sujeito que conduz o educando à memorização mecânica e o transforma em vasilhas. O autor afirma que a narração de que o educador é o sujeito que conduz o educando à memorização mecânica e os transforma em vasilhas. Quanto mais vai enchendo os recipientes com seus depósitos, tanto melhor o educador será. Quanto mais se deixam docilmente encher, tanto melhores os educadores serão. Isso aí na educação tradicional, né? As características das relações entre professor e aluno, descritas por Freire, são próprias do que o autor denomina educação bancária. Lembra? Você deposita conhecimento, depois pega esse conhecimento de volta, o mesmo conhecimento, sem transformar, sem nada. Em oposição, o autor afirma que deve-se priorizar a dialogicidade, o diálogo, enquanto essência da educação como prática de liberdade. Ok? Então ele fala que é uma narração. E mesmo na prática da educação do Paulo Freire, é uma narração, só que essa narração é compartilhada. Aqui, a narração é única, é do próprio professor. É o professor que narra, é o professor que disserta, e o aluno tem que aceitar aquilo. Tá? Educação bancária, que eles chamam de educação bancária. Então vamos lá. Preste atenção agora na sacanagem da pergunta. Segundo o autor, para haver um diálogo em que se estabelece uma relação horizontal, é necessário evitar o quê? Ó, horizontal é uma educação dialógica, né? Dialógica, ok? Não é somente horizontal, como na questão anterior, mas para se você ter uma educação horizontal e não verticalizada, quer dizer, de cima para baixo, do professor para o aluno, em que a questão possa ser do aluno para o professor e do professor para o aluno, é necessário evitar o quê? Para você não ter essa educação, para a educação ser verticalizada, é necessário evitar o quê? Um profundo amor ao mundo e aos homens, a autossuficiência, humildade, a supressão de situações opressoras ou intensa fé nos homens. O que é necessário não ter para que você tenha uma educação igual ao do Paulo Freire? Essa é a pergunta. É óbvio, a autossuficiência. Se você não tem autossuficiência, a educação, você é um aluno passivo. E se você sendo um aluno passivo, a educação é verticalizada. Para ela ser horizontal, você precisa ter autossuficiência. Mas aqui ele está perguntando, para haver um diálogo em que se estabeleça uma relação horizontal, é necessário evitar o quê? A autossuficiência. Tá? Então é uma pergunta muito cabulosa, muito sacana, tá? Que o cara está colocando aqui para
pegar. É a pegadinha, a famosa pegadinha, ok? Eu espero que você tenha entendido, espero de fato que você tenha aprendido. Até a próxima, nós vamos fazer mais exercícios na próxima aula, tá? Um abraço para você, tchau! Clique like.